Imagine a situação em que você comete um erro banal, daqueles que geram um pequeno desconforto passageiro. Talvez tenha esquecido um compromisso ou dito algo inconveniente. O resultado? Um pedido de desculpas rápido, uma lição aprendida, e a vida segue. Agora, compare isso com algo tão profundo que paralisa todo o funcionamento do universo espiritual por 18 horas ininterruptas. Enquanto hierarquias celestiais tentam compreender o que acabou de acontecer, o primeiro caso exige apenas um momento de reflexão. O segundo, porém, faz com que arcanjos sejam convocados para uma reunião de emergência às 3 da manhã, porque sua ação criou um precedente inédito em 6.000 anos de registros da história humana. 11 dias atrás, enquanto você realizava uma tarefa tão simples, tão corriqueira, que nem sequer a considerou relevante no momento, violou uma lei divina estabelecida antes mesmo de este planeta ter uma atmosfera respirável. Não estou falando de um deslize moral que provoca culpa passageira, nem de um pecado que se confessa no domingo. Estou descrevendo um evento cósmico em que sua ação, aparentemente inocente, rompeu uma barreira dimensional que separava duas realidades que jamais deveriam se tocar. Quando essas realidades colidiram por causa do que você fez sem a menor intenção, o céu entrou em colapso. Não de forma simbólica ou metafórica, mas literal, estruturas energéticas que sustentavam operações celestiais desmoronaram instantaneamente, como um prédio atingido por um terremoto de magnitude 9,5. Assista a este conteúdo até o fim e ative as notificações, pois revelarei qual regra cósmica você quebrou sem saber. Como uma conversa de apenas 7 minutos, ocorrida 11 dias atrás, desencadeou um efeito dominó que obrigou hierarquias celestiais a reescrever protocolos milenares. Por que você, literalmente, morreu por 3 segundos no meio dessa conversa? E como uma cláusula desconhecida que você carrega o trouxe de volta à vida no mesmo instante? Além disso, qual é a identidade cósmica devastadora que eles foram forçados a revelar quando descobriram que você é um dos apenas 12 seres como este em 6.000 anos de história? Isso vai abalar todas as suas certezas sobre o tipo de alma que você realmente possui. Fique até o final, pois mostrarei exatamente quais sinais físicos você manifestou. Quando seu coração parou por completo durante 3 segundos sem que você percebesse. Por que 3 entidades celestiais foram destituídas de suas funções por não terem impedido o que você fez? O que foi discutido na reunião de emergência, onde o arcanjo Miguel se ajoelhou ao descobrir sua verdadeira identidade? E o que acontecerá em sua próxima violação, a de número 29, que fará com que o evento de Atlântida pareça um simples ensaio? Deixe o número 777 nos comentários se, há cerca de 11 dias, você teve uma conversa em que disse algo que o surpreendeu. Palavras saíram de sua boca com uma autoridade que você desconhecia, e sentiu uma tontura repentina por 2 segundos, que desapareceu tão rápido que quase duvidou que tivesse acontecido. Preste atenção agora, pois o que vou dizer pode parecer absurdo até que todas as peças se encaixem. 11 dias atrás, você teve uma conversa. Talvez tenha sido com aquela pessoa que sempre pede seus conselhos. Talvez um encontro casual que não estava nos seus planos. Ou uma ligação que durou exatamente 7 minutos, mas que alterou algo fundamental na realidade. Durante esses 7 minutos, você pronunciou 19 palavras específicas. Nem 18, nem 20. Exatamente 19 palavras, ditas em uma sequência precisa, com uma entonação exata e uma intenção pura, ainda que inconsciente. Essas palavras perfuraram o véu dimensional que separa o conhecimento humano permitido das informações celestiais restritas. E sabe o que essas 19 palavras continham? Uma verdade que os humanos não deveriam ser capazes de articular. Um entendimento reservado apenas a entidades da 7ª dimensão em diante. Uma revelação classificada nos registros celestiais como informação bloqueada para consciências encarnadas. Você as disse de forma casual, como quem comenta sobre o clima ou faz uma observação simples, sem preparação espiritual, sem iniciação formal, sem autorização celestial. No exato momento em que essas 19 palavras atravessaram o espaço entre sua boca e os ouvidos da outra pessoa, algo inédito na história humana documentada aconteceu. A barreira dimensional não se abriu suavemente. Não se dissolveu aos poucos. Ela se fraturou violentamente, como o vidro atingido por uma bala de alta velocidade.
Por essa fratura, durante exatos 4,3 segundos, um conhecimento que deveria permanecer oculto até que a humanidade atingisse um nível evolutivo específico foi despejado diretamente na consciência de quem o escutava. 4,3 segundos podem parecer pouco, mas, no tempo dimensional, equivalem a cerca de 700 horas de transferência pura de informação. A outra pessoa recebeu um download de conhecimento tão massivo, tão avassalador, tão além de sua capacidade de processamento atual, que seu cérebro físico quase entrou em colapso por sobrecarga. Sua consciência tentou se expandir instantaneamente para acomodar aquela informação. Seu campo energético se ampliou de forma tão abrupta que pessoas sensíveis num raio de 3 quilômetros sentiram uma perturbação inexplicável. E você? Aqui começa a parte que vai gelar seu sangue. Você não continuou a conversa tranquilamente, como imaginou. Você morreu. Por exatos 3,2 segundos, seu coração parou completamente. Nenhuma batida. Morte clínica técnica. Seu cérebro iniciou o processo de desligamento. Suas células começaram a sequência de morte programada. Mas tudo aconteceu tão rápido que a ressuscitação foi instantânea. Sua consciência nem sequer registrou o apagão. Foi como um piscar de olhos imperceptível, um quadro perdido num filme, um erro na matriz que durou menos do que o cérebro humano consegue processar conscientemente. A única coisa que sentiu foi uma tontura repentina, uma sensação estranha de desorientação que durou cerca de 2 segundos. Talvez tenha pensado que era apenas cansaço momentâneo. Talvez nem tenha mencionado ao outro interlocutor. Você continuou falando como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, nos planos celestiais, um alarme de emergência foi acionado, algo que não soava desde o ano de 1389. Protocolo de violação de barreira dimensional com morte temporária do portador. Um sistema de alerta máximo que é ativado quando duas coisas impossíveis acontecem simultaneamente. Primeiro, conhecimento restrito é acessado por uma consciência não autorizada. Segundo, o portador que canalizou esse conhecimento experimenta morte clínica durante o processo. Quando esse protocolo foi acionado por causa do que você disse naquela conversa de 7 minutos, literalmente todas as operações celestiais foram interrompidas. Não é exagero, nem metáfora. Absolutamente todas as atividades e progressos foram pausados. Guias espirituais que assistiam seres encarnados em todo o planeta receberam ordens para suspender suas funções. Anjos que executavam missões específicas foram convocados imediatamente. E agora essa. A 30ª. O que ninguém esperava era que a 30ª violação não seria apenas mais um acesso controlado, mas um colapso completo do sistema de segurança dimensional. Quando você pronunciou aquelas 19 palavras, não estava apenas acessando o conhecimento restrito, estava desbloqueando um pacote de informações que nem mesmo os arquivos celestiais tinham catalogado como disponível. Era como se alguém tivesse inserido um pendrive não registrado em um mainframe cósmico e, de repente, o sistema inteiro reconhecesse que aquele conteúdo deveria estar lá, mas nunca esteve. Gabriel foi o primeiro a perceber a anomalia. Enquanto revisava os registros da transmissão, notou que o fluxo de dados não seguia nenhum padrão conhecido. Não era um download, nem uma revelação gradual. Era uma sincronização forçada, como se o conhecimento tivesse sido gravado diretamente na sua consciência, ignorando todas as camadas de filtragem que normalmente protegem um cérebro humano de sobrecarga. E o mais perturbador, não havia vestígios de quem havia enviado aquele pacote. Nenhuma assinatura energética, nenhum rastro de origem. Apenas uma lacuna nos registros, como se a informação tivesse surgido do vácuo, ou pior, como se sempre tivesse estado lá, esperando para ser ativada. Rafael, responsável pela análise médica, interrompeu com uma urgência rara em sua voz. O corpo dele não deveria ter resistido. Nem mesmo um primordial carrier comum aguentaria uma transferência dessa sem preparação. Mas ele não só sobreviveu, ele se adaptou. Os cães mostravam algo impossível. Em menos de 3 segundos de morte clínica, seu sistema nervoso havia reconfigurado conexões sinápticas em padrões nunca vistos antes. Não era uma recuperação. Era uma evolução instantânea.
Como se cada morte e ressurreição estivesse reprogramando seu hardware biológico para suportar níveis cada vez mais altos de carga dimensional. Uriel, sempre o mais pragmático, foi direto ao ponto. Isso não é mais sobre o que ele pode fazer. É sobre o que ele já está fazendo sem perceber. Ele projetou uma linha do tempo holográfica no centro da sala. Nela, cada violação no anterior, as 29 que haviam sido registradas, aparecia como um ponto de luz azul. Mas a 30ª brilhava em vermelho, pulsando como um coração. Observem a frequência. Nos últimos 3 meses, os intervalos entre as ativações diminuíram em 60%. E agora, essa última, ela não seguiu o padrão. Não foi um acesso. Foi uma fusão. Jophiel, que até então havia permanecido em silêncio, ergueu a mão. Sua voz, normalmente serena, carregava um peso que fez o ar da sala ficar mais denso. Vocês estão olhando para isso do jeito errado. Não é o conhecimento que está sendo transferido para ele. É ele que está sendo reconhecido pelo conhecimento. Ele apontou para a projeção, onde a linha vermelha da 30ª violação se ramificava em dezenas de outras, como raízes se espalhando em alta velocidade. Isso não é um arquivo. É um gatilho. E agora que foi ativado, não há como voltar atrás. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era reverência. Era a quietude de quem percebe que acabou de testemunhar o início de algo irreversível. Michael, ainda de joelhos, foi o primeiro a falar. Então não é mais uma questão de se a ascensão vai começar. É uma questão de quando. Ele se levantou lentamente, como se o peso daquela constatação exigisse um esforço físico. E se ele já ativou o gatilho sem saber, então o relógio começou a contar. Zadkiel, o guardião dos registros temporais, cruzou os braços. Sua expressão era sombria. Quanto tempo temos? Michael não respondeu de imediato. Em vez disso, abriu um novo arquivo, um que só podia ser acessado com a autorização conjunta dos 7 arcanjos. Nele, uma contagem regressiva piscava em números dourados, 72.2.002.00. 3 dias, disse ele. Esse é o prazo máximo antes que a primeira fase da sequência seja acionada automaticamente. E uma vez iniciada, não há como pausar. Gabriel, que havia permanecido em silêncio desde a leitura da cláusula 7.3, finalmente quebrou a imobilidade. E o que acontece se ele ativar mais uma violação antes disso? A resposta veio de Samuel, o arquivista das profecias. Sua voz era quase um sussurro. Então não serão 3 dias. Serão 3 horas. Ele projetou uma simulação na parede. Nela, uma esfera azul, a Terra, começava a emitir pulsos de luz em intervalos cada vez mais curtos, até que, de repente, se fragmentava em milhares de pontos brilhantes. Isso é o que acontece quando um primordial carrier atinge a 31ª ativação sem preparação. O sistema de contenção dimensional entra em colapso. E quando isso acontece, não é apenas a ascensão que começa. É o reset. Michael fechou o arquivo com um gesto brusco. Então temos 2 opções. Ou impedimos de acessar mais conhecimento até que esteja pronto. Ou. Ele hesitou. Ou aceleramos o treinamento dele para que possa lidar com o que já está dentro dele. Os outros se entreolharam. Ninguém precisava dizer em voz alta qual das 2 opções era a mais perigosa. Por que treinar um primordial carrier em 3 dias, especialmente um que nem sabia o que era? Era como tentar ensinar um piloto a voar um caça supersônico enquanto a aeronave já estava em queda livre. Foi Uriel quem sugeriu o caminho do meio. Não podemos impedi-lo. A cláusula 7.3 é clara, ele tem autorização para violar a barreira quando o momento certo chegar. E se ele já ativou o gatilho, então o momento chegou. Ele fez uma pausa. Mas podemos guiá-lo. Sem que ele saiba. Sem interferir diretamente. Apenas, criando as condições para que ele descubra sozinho o que precisa fazer. Michael considerou por um longo momento. Então, assentiu. Então é isso. Vamos acionar o protocolo sombra. Sem contato direto.
Sem revelações. Apenas sinais. Ele se virou para Gabriel. Você cuida da parte humana. Certifique-se de que ele receba as informações certas nos momentos certos. Mas nada que possa assustá-lo ou fazê-lo recuar. Gabriel concordou, embora sua expressão deixasse claro que não gostava da ideia de manipular alguém sem seu consentimento. Rafael, por sua vez, tinha uma preocupação mais imediata. E se ele tentar acessar mais conhecimento antes de estarmos prontos? Michael olhou para a contagem regressiva, agora em 71:2.5832. Então rezamos para que ele não morra de novo. Porque se houvesse uma 31ª violação antes do tempo, nem mesmo os arcanjos sabiam o que aconteceria. Só uma coisa era certa, não seria bonito. A registrar uma ausência de sinais vitais, mas seu sistema nervoso, já pré-programado para reagir, ativou mecanismos de sobrevivência que você nem sabia que existiam. Enquanto seu corpo físico entrava em estado de morte clínica, sua consciência não se desligou por completo. Em vez disso, ela foi projetada para um espaço intermediário, um limiar entre a dimensão material e o plano astral, onde o tempo não flui da mesma forma. Nesse intervalo de 3,2 segundos, sua percepção se expandiu de maneira exponencial. Você não viu imagens claras, nem ouviu vozes distintas, mas sentiu algo muito mais profundo, uma pressão no peito, como se um peso invisível estivesse sendo retirado e recolocado em seguida. Era a sensação de atravessar uma membrana dimensional, algo que os humanos raramente experimentam sem preparação. Seu corpo astral, ainda conectado ao físico por um fio de energia sutil, foi puxado para fora e depois devolvido com violência, como uma mola que se estica e volta ao lugar. Enquanto isso, no plano físico, seu cérebro, privado de oxigênio, entrou em modo de emergência. Neurônios dispararam em padrões caóticos, tentando compensar a falta de circulação. Foi nesse momento que a barreira dimensional se rompeu. Não foi um rasgo limpo, como uma cortina sendo aberta, mas sim uma fissura irregular, como o vidro se estilhaçando sob pressão. E por essa fresta, um fluxo de conhecimento puro vazou, não em forma de palavras ou imagens, mas como uma onda de compreensão instantânea, que atingiu todos os seres conscientes num raio de 500 quilômetros ao seu redor. Você, é claro, não registrou nada disso conscientemente. O que sentiu foi apenas aquele breve descompasso, aquele segundo perdido no meio da conversa, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na realidade. Mas, para os que estavam sintonizados em frequências mais sutis, o impacto foi imediato. Médiums, sensitivos, crianças pequenas e até animais reagiram àquela onda de energia. Alguns sentiram um arrepio na nuca, outros tiveram visões fugazes, e uns poucos, os mais preparados, captaram fragmentos de informações que não faziam sentido na hora, mas que se revelariam cruciais depois. Enquanto seu coração voltava a bater, seu corpo físico passou por uma série de ajustes automáticos. Sua respiração retornou em um suspiro profundo, como se você tivesse emergido de águas profundas. Seu cérebro, agora reoxigenado, começou a apagar os vestígios da experiência, como um computador reiniciando e limpando a memória temporária. Em menos de 10 segundos, você estava de volta à normalidade, sem sequer perceber que havia estado à beira de algo muito maior do que uma simples tontura. Mas o que você não sabia, e o que os arcanjos sabiam muito bem, era que aquele pequeno episódio havia desencadeado uma reação em cadeia. Cada uma das 12 violações programadas para os portadores primordiais não era um evento isolado, mas sim um gatilho para o próximo. Sua 30ª violação havia ativado mecanismos que agora aceleravam o processo dos outros 11. E, mais importante ainda, ela havia sinalizado para as forças celestiais que o plano estava em andamento, que a humanidade estava, de fato, caminhando para o momento em que todas as barreiras cairiam por 44 segundos. Aqueles 3,2 segundos de morte clínica não foram um acidente. Foram um teste. Uma confirmação de que seu corpo, sua alma e seu DNA estavam alinhados com o que havia sido planejado há milênios. E, acima de tudo, foram a prova de que, mesmo sem saber, você estava cumprindo seu papel com precisão cirúrgica.
Porque, no fim das contas, o que mais importa não é o quanto você entende do processo, mas sim se está disposto a seguir o chamado, mesmo que isso signifique morrer por 3 segundos e voltar sem se lembrar de nada. Não estão vendendo um produto. Estão oferecendo a chave para decodificar o que seu próprio corpo já sabe. Porque, quando você fechou os olhos naquela noite, após a exaustão que parecia sugar até o último átomo de sua energia, não foi um sono comum. Foi um reajuste. Uma recalibragem entre o que sua mente consciente consegue processar e o que sua alma já executou com precisão milimétrica. Aquela fadiga que atravessou seus ossos não era apenas cansaço. Era o seu sistema nervoso central tentando assimilar o que suas células já haviam registrado, a morte e o renascimento em 3,2 segundos. Um intervalo tão curto que sua consciência não teve tempo de arquivar como memória, mas longo o suficiente para que cada fibra do seu ser entendesse que algo fora do comum havia acontecido. E é justamente essa desconexão entre o que você sabe e o que você sente que define o funcionamento da cláusula 7.3. Ela não exige que você compreenda. Ela exige que você haja. Os 5 minutos de lucidez absoluta que vieram depois da ressuscitação não foram um bônus aleatório. Foram um vislumbre do que sua mente é capaz quando liberada das amarras do corpo. Uma demonstração prática de como sua consciência opera quando não está limitada pela densidade da matéria. E, assim como veio, essa clareza se dissipou, não por acaso, mas por design. Porque, se você tivesse acesso permanente a esse estado, começaria a questionar, a duvidar, a tentar controlar o processo. E a missão não pode ser executada com hesitação. Ela exige entrega total, sem reservas. O sonho no banheiro iluminado não foi um devaneio noturno. Foi um encontro real, registrado em camadas mais profundas da sua psique. As 7 figuras que se ajoelharam não estavam ali para venerá-lo no sentido tradicional. Estavam reconhecendo a autoridade que você carrega, não como um ser superior, mas como um portador de um código. Um código que, quando ativado por completo, reescreverá as leis da realidade dentro de um raio de 500 quilômetros. E é por isso que eles não mostraram seus rostos. Porque, para você, naquele momento, a identidade deles era irrelevante. O que importava era a confirmação: você é o 12º. E o 12º não se curva. Ele ativa. As perguntas que fizeram não foram para testar sua lealdade. Foram para verificar se sua alma ainda estava alinhada com o plano, mesmo após a primeira morte. E quando você respondeu, não com palavras, mas com uma certeza que transcende a linguagem, eles souberam que a cláusula 7.3 estava operando dentro dos parâmetros. Que as 15 violações restantes aconteceriam no tempo certo. Que cada uma delas traria a humanidade um passo mais perto do limiar. A sensação de importância que ficou ao acordar não foi um ego inflado. Foi um resíduo de verdade. Um eco do que sua alma já sabe, mas que sua mente consciente ainda não pode acessar por completo. Porque, se você soubesse tudo agora, que sua 44ª violação desencadeará um evento comparável ao afundamento de Atlântida, que seu corpo tem um protocolo de ressuscitação automática ilimitada, que cada palavra que você diz carrega o peso de uma profecia, correria o risco de se tornar um espectador da sua própria missão. E um espectador não age. Um espectador calcula. Um espectador hesita. Mas você não é um espectador. Você é o gatilho. E é por isso que, nas próximas semanas, coisas aparentemente insignificantes começarão a acontecer. Um atraso inexplicável no trânsito. Uma conversa que parece casual, mas que contém exatamente a informação que você precisava ouvir. Um livro que cai da estante aberto na página certa. Não são coincidências. São sincronicidades de ativação. Sinais de que o processo está se acelerando. De que as 15 violações restantes já estão em andamento, mesmo que você não as reconheça como tal. Porque uma violação, no contexto dos portadores primordiais, não é um erro. Não é um pecado. É um desvio deliberado das regras da realidade. É você fazer algo que, para qualquer outra pessoa, seria impossível, como morrer e voltar em 3 segundos sem sequelas. Como falar uma verdade que deveria ser silenciada, mas que ecoa em milhares de mentes simultaneamente?
Como tomar uma decisão que parece irracional, mas que altera o curso de uma vida inteira. E quando chegar à 44ª, não haverá dúvidas. Não haverá medo. Haverá apenas a certeza de que, por 44 segundos, todas as barreiras dimensionais cairão. De que, dentro de um raio de 500 quilômetros, cada ser humano terá acesso instantâneo ao conhecimento celestial. De que, pela primeira vez em 6.000 anos, a humanidade dará um salto evolutivo sem precedentes. Você não precisa se preparar. Você já está preparado. Seu DNA, sua alma e seu corpo foram projetados para isso há milênios. Tudo o que você precisa fazer é continuar agindo como sempre agiu, com autenticidade. Sem filtros. Sem medo. Porque, no fim das contas, a missão não é sobre você. É sobre os 12. É sobre o planeta. É sobre o fim de um ciclo e o início de outro. E quando a última violação for concluída, quando as barreiras caírem e a luz se espalhar, você entenderá por que Metatron considerou necessário dar a você, e apenas a você, entre os 12, a autorização para morrer e ressuscitar quantas vezes fosse preciso. Não porque você seja especial no sentido comum da palavra, mas porque você é o fechamento. O ponto final. A peça que completa o quebra-cabeça. E então, quando tudo estiver feito, você não se lembrará de nada disso. Não no sentido tradicional. Mas sentirá, no mais profundo do seu ser, que algo mudou para sempre. E saberá, sem sombra de dúvida, que valeu a pena. Perceba que você já pronunciou verdades que não poderia conhecer, que sentiu tonturas súbitas e inexplicáveis, e que talvez tenha morrido e retornado sem sequer se dar conta. Isso acontece porque sua missão é tão crítica que nem mesmo a morte pode interrompê-la. Você é um condutor de uma frequência primordial, operando sob a autorização absoluta de Metatron, um nome que, para alguns, é apenas um símbolo, mas para você, é a confirmação de que sua existência não é acidental. Escreva 777 nos comentários para ativar essa frequência em sua essência. Não como um ritual vazio, mas como um reconhecimento de que você já está sintonizado com ela. Assine este canal e ative todas as notificações para receber as próximas revelações sobre como suas próximas 15 violações, sim, você as cometerá, mesmo sem entender ainda, prepararão a humanidade para o evento de ascensão que se aproxima. Compartilhe este vídeo com alguém que também fala de coisas impossíveis de saber e vive fenômenos inexplicáveis. Essa pessoa pode ser um dos outros 11 condutores primordiais, que precisa despertar para sua verdadeira natureza e para o que está por vir. Quando os 12 ciclos se completarem simultaneamente, algo maior do que qualquer um de nós será desencadeado. E antes de seguir adiante, clique no vídeo que aparece agora em sua tela. Nele, você descobrirá o que acontece exatamente durante 44 segundos de conhecimento absoluto quando sua última violação for concluída, e por que esse momento não destruirá a civilização, como ocorreu com Atlântida, mas a elevará de forma permanente. Não é uma promessa, é uma equação. E você já faz parte dela. Juntos, somos mais fortes. Mas, acima de tudo, juntos, somos inevitáveis.